E sejam muito bem-vindos ao programa Aonde a Estrela é a Sua Saúde. E o Maio Verde é o mês de prevenir o glaucoma. Olha, uma doença que a gente até não ouve falar tanto quanto ela está presente aí, na sua casa. Porque estudos mostram que 30%, quase 1 em cada 3 brasileiros adultos, já tem o início ou algum estágio do glaucoma. Se na sua casa tem mais de 3 pessoas, então você precisa fazer um check-up aí na sua família inteira, porque muito provavelmente alguém deve estar com algum probleminha. Então, olha, a visão, meu avô já dizia, a gente só tem 2 e 1 faz falta. Então, vamos aprender a cuidar bem dos nossos olhos no episódio de hoje, depois da vinheta. Estou aqui com já a nossa musa da oftalmologia aqui do programa, né? A gente adora chamar ela, doutora Luciana Carneiro, oftalmologista e dona de um sorriso e desse olhão maravilhoso aqui que eu sempre uso para ilustrar muito bem exatamente o que acontece dentro do seu olho. Seja muito bem-vinda, doutora Luciana. Obrigada pelo convite, Zé Otávio. É um prazer estar aqui com vocês, né? Obrigado, gente. E mais um Maio Verde. De maio a maio, isso é muito bom, hein? Então, um ano no ar, hein? Olha a responsabilidade. E o que realmente representa o Maio Verde? Me assustou um pouquinho o número de pessoas afetadas, de adultos, e eu posso fazer uma aposta que a maioria nem sabe que tem. Com certeza, né? Esse mês de maio, né, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia e a Sociedade Goiana de Oftalmologia faz essa campanha para esclarecer a população o que é o glaucoma e para prevenir o glaucoma. Então, o glaucoma é uma doença que ela pode cegar a pessoa e ela é completamente assintomática e ela é 100% prevenível se diagnosticada de forma correta. Então, é importantíssimo nós estarmos aqui hoje esclarecendo para todos vocês o que é essa doença, o que acontece com ela, quais são os sintomas, que nós vamos falar sobre isso aqui hoje. E é interessante porque ela é prevenível, mas ela não é reversível. Exatamente, Zé Otávio. Se você pega no estágio inicial, você consegue prevenir que ela continue avançando, mas aquilo que a pessoa já perdeu não tem como voltar mais. Então, aquilo que perdeu já está perdido. Ela impede que avance mais ainda. Mas é importantíssimo que se faça esse diagnóstico para a pessoa não ficar cega, porque a cegueira do glaucoma é a cegueira irreversível. Ela é a maior causa de cegueira irreversível do mundo. Sério? É Sério. a maior causa? A maior causa, irreversível. Porque a catarata ela é reversível, opera e volta. E o glaucoma é irreversível. Irreversível é a maior causa do mundo. Quer dizer, perdeu... Exatamente. E desde a nossa primeira entrevista, eu peguei um hábito até, né? Fiquei com pavor disso porque não tem sintoma. Exatamente. E isso é muito 100% assustador. 100% quase, né, praticamente assintomático. A pessoa não sente nada. Qual que é o sintoma que o pessoal falou? É esse aqui, né? Você vai perdendo a visão de fora para dentro, né? Então, a visão periférica. Desde a nossa primeira entrevista, eu sempre vou olhando aqui até onde eu consigo enxergar as minhas mãos, para ver se em algum momento ela vem mais para frente para eu correr para o oftalmologista. Funciona isso? Não. Já é um começo, né? Eu quero esclarecer para as pessoas por que ele é irreversível, né? Por que ele acomete dessa forma a visão, né? Eu trouxe um olho esquemático para poder ficar bem fácil para todo mundo entender. Então, esse olhinho esquemático, nós vamos cortá-lo aqui ao meio, igual corta uma laranja, para vocês verem. Então, a gente tem que ter tudo isso aqui funcionando para poder enxergar. Nós temos inicialmente a córnea, que faz o transplante, depois a íris, que dá a cor dos olhos, o cristalino, que dá a catarata, o gel que preenche o olho, né? Aqui a retina e o nervo óptico, que é o que enxerga. Esse nervo óptico, ele liga o olho ao cérebro. Vou virar aqui para a câmera o nervo, isso. Aqui. Bem aqui assim. Esse aqui é o nervo óptico, exatamente. Então, ele liga o olho ao cérebro. Ele é como se fosse um fio que liga uma câmera de fotografia ao computador. Então, esse fio tem vários fios menorzinhos aqui dentro. E quando a pressão do olho está alta na parte da frente, vai espremendo aqui essas fibras nervosas e vai formando um buraco, uma escavação aqui, vai matando essas células, como se fosse um rato comendo um queijo. Então, essas células de neurônio, né, elas são
quando perde, elas perdem de forma irreversível. Então, isso aqui é levado lá para o cérebro e a pessoa enxerga, na verdade, lá no cérebro, na região occipital, que é atrás da cabeça, perto da nuca, não é nem pertinho do olho ainda. Não, ela faz uma viagem. É um trajeto longo, né, e enxerga lá atrás, na região occipital. Então, quando essas células são perdidas, quando vai descascando, vamos dizer assim, esse fio, né? Então, a pessoa vai perdendo esse campo de visão, de fora para dentro. O que acontece é isso, né? Vai perdendo essas células, então vai descascando os fios, vamos supor como se fossem vários fios de cobre, e então a pessoa vai perdendo a visão. E o que ela pode sentir? Né? No início, realmente não sente nada, mas ela pode ver a luz, por exemplo, ela pode ver halos de luz na visão. Quando ela sai do escuro para o claro, pode ver alguns reflexos também de luz. E fica, na hora que vai ler, às vezes a imagem, ela pode borrar ou sumir no momento que está lendo. Então, todos esses sinais são sinais que a pessoa pode ter o glaucoma. E é importantíssimo esse check-up, né? Essa consulta que o paciente tem que fazer acima dos 40 anos, que tem uma maior incidência do glaucoma, pelo menos uma vez ao ano, para ver se não tem nada. Depois dos 40 é importantíssimo. Né? Mais importante lembrar também que o glaucoma, ele acomete todas as idades, né? Ele é inclusivo, todas as raças, infelizmente, os sexos, né? E as Nesse idades. caso é ruim. Exatamente. Desde bebê, tem bebês que podem nascer com glaucoma e até pessoas idosas. Mas a partir dos 40, 50, 60, 70 vai aumentando a chance da pessoa ter glaucoma, a incidência do glaucoma. Quanto mais usa, né, digamos assim, mais chance tem, né, de dar algum probleminha. Mas me surpreendeu isso também, quer dizer, você pode ter um bebê com glaucoma. Às vezes o bebê já nasce com glaucoma, por isso que o teste do olhinho, quando nasce, é tão importante, né, no primeiro mês de vida, né, no primeiro ano de vida, que se for diagnosticado, tem como fazer cirurgia, tem como tratar esse bebê e ele não vai ficar cego. Então, o teste do pezinho, a gente detecta todas aquelas doenças que a gente já conhece, mas o teste do olhinho também é fundamental. Ele é fundamental não só para ver se tem glaucoma, mas para ver se tem catarata, se tem tumores, se tem algum outro problema dos olhos também. Pode nascer com catarata também? Pode nascer com catarata congênita. Quando a criança, por exemplo, se ela pega alguma doença, uma rubéola, por exemplo, né? Então ela já pode nascer com a catarata. Aí, nesse caso, tem que operar de uma forma precoce para ele poder enxergar, porque ele vai ter um bloqueio, né? Uma coisa física bloqueando a visão dos raios de luz entrarem no olho dele para formar a imagem lá na retina. Atrás aqui tem a corzinha e atrás da cor tem... A catarata. Vamos abrir aqui para ver a catarata? Vou tirar aqui o vítreo e aqui, ó, essa lente aqui é uma lente que a gente nasce com ela. Ela é uma lente que a gente nasce com ela, que ela é como se fosse um cristal e depois, né, dos 60, 70 vai turvando e dá a catarata. Essa aqui está com a catarata, ele fica atrás da íris. Então tem essa primeira capinha aqui, tem como botar nessa câmera aqui pra gente? Essa primeira é a córnea. Essa é a córnea, é a famosa da doação. Exatamente. Então aqui é que o pessoal faz a doação, que é bem a parte da frente. Isso. Que a gente tem que cuidar para não riscar, coçar o olho, né? Exatamente. Aí aqui vem a corzinha, a menina dos olhos. Exatamente. Né? Tem gente que tem azul, tem gente que tem escura, né? E aí atrás da cor vem... O cristalino que dá a catarata. E aqui já está até opaco, né? Exatamente. Já tá meio... E é assim que acaba ficando a visão da pessoa, meio embaçada? Fica embaçada, porque a luz não consegue entrar, né, de forma adequada, né, a luz. Olha, eu montando o olho errado aqui. Imagina, senão ele não encaixa. Imagina. Eu já, pronto, melhor continuar jornalista aqui. Já oftalmologista já não deu muito, não. Vou aproveitar que você desmontou, só para mostrar para as pessoas, né, que nessa região, né, que você mostrou entre a íris que dá a cor dos olhos e a córnea, é onde drena o humor aquoso, que é o líquido que é produzido no olho, uma região bem pequenininha aqui, ó, só que ela é 360 graus ao redor dos olhos todos. Então, nessa região que faz a drenagem, e se tiver alguma obstrução nessa drenagem, né, aqui, ó, eu estou vendo por fora esse local da drenagem nessa outra imagem. Então, se tiver uma obstrução nessa drenagem por algum motivo, começa a drenar, então, naquele pontinho que eu mostrei para você. Aqui. Isso, exatamente. E depois vai através das veias e drenam lá para trás.
Então a gente pode fazer cirurgia em qualquer momento desses, quando tem alguma obstrução ou problema de drenagem. Imagina, Zé Otávio, igual como se fosse um chuveiro, né, que você entope o ralo, no ralo que drena a água, né? E deixa lá o chuveiro ligado, né? E aí vai subindo ali a água, vai subindo e vai transbordar. Então é isso, né? Então se tiver algum problema na drenagem desse líquido que está lá dentro do olho, também pode, né, dar o glaucoma, pode ser uma das causas do glaucoma. Ah, o aumento da pressão no olho é um alarme complicado. Isso. E o aumento da pressão no olho vai lesar o nervo óptico, que foi aquele que a gente falou desde o início. Que leva lá, que a gente fala, né? E ele é bem molinho, ele é como se fosse um palmito, bem molinho assim. Então qualquer pressão a mais ali vai ter lesão das células ali do nervo óptico. Então o glaucoma é uma doença, na verdade, do nervo óptico. É da pressão, mas é indiretamente da pressão, porque a doença mesmo é do nervo óptico. E a pressão ela só prejudica. Exatamente. Ali, né? Ela vai acabar causando. E é diferente fazer, por exemplo, uma cirurgia num bebê e num adulto? É diferente, porque as causas são diferentes, né? Do glaucoma do bebê e do adulto. Às vezes o bebê, ele nasce com alguma membrana obstruindo esse local de drenagem. Aí você tem que tirar essa, como se fosse uma membrana, né? Você tira isso. E o adulto não, tem que ver qual que é a causa para ver se precisa de fazer cirurgia ou não. Nós temos hoje vários colírios que, às vezes, só com colírios a pessoa consegue controlar a pressão dos olhos. Temos 4 classes de colírios, pode usar associado ou não. Temos lasers também, vários tipos de lasers que a gente pode fazer e cirurgias, né? Cirurgias que a gente pode fazer um caminho, né, artificial, vamos dizer assim, né, entre a íris e a córnea, né, e essa parte posterior do olho para poder drenar. E, em último caso, você pode colocar até um tubo, como se um tubo, né, de silicone, como se fosse um tubo de PVC, só que de silicone, nessa região entre a íris e a córnea, que drena lá para trás também. Ele tem um receptáculo aqui que drena lá para trás. Então a gente faz uma ponte para drenar esse líquido de alguma forma, né? Ou então para de produzir o líquido também, que é outra forma também da gente fazer cirurgias. Então hoje tem várias cirurgias e tem vários colírios que atuam também nessas estruturas que a gente falou. Não, e aqui em Goiás a gente tem que cuidar ainda mais ainda, porque daqui a pouquinho a gente, né, sempre encara a época da seca. Sim. E aí, falando em lubrificação, a gente começa a ficar com aquele olho que cola, né? Também é um outro tipo de risco, mas também é um risco para o olho? O olho seco é muito comum aqui em Goiás, porque eu falo que aqui em Goiás a umidade é tão baixa que é igual o deserto, é igual o Dubai. Nós estamos no Dubai aqui, entendeu? Só sem o glamour, mas... Exatamente. A secura, mas sim. ainda bem sem aquele shake também, a gente é mais tranquilo, né? Mas assim, a lágrima que a pessoa produz, ela evapora. Como ela evapora, acaba ficando seco o olho, né? E às vezes a pessoa, por exemplo, né, mulher acima dos 40 anos produz menos lágrimas por causa da questão hormonal. Então aí evapora mais ainda aquela lágrima que foi produzida de forma, vamos dizer assim, diminuta. Então o olho fica muito seco, aí sim é necessário o uso de lágrimas artificiais, além de hidratar bastante e ligar umidificadores nos ambientes onde tem ar-condicionado. E quando usar colírio e quando não usar também? As lágrimas artificiais sem conservantes, elas são tranquilas, elas não causam nenhum mal, porque elas são sem conservantes, né? Agora, as com conservantes, né, pode causar alergia, pode causar algum outro problema. O ideal mesmo é fazer uma consulta com o seu oftalmologista, com o seu médico oftalmologista, que aí vai ver qual que é o seu problema e vai te passar um colírio adequado para o seu problema, que às vezes pode ser uma alergia, pode ser um olho seco, às vezes pode ter um início de glaucoma ou não. Então, é muito importante. E se você tem alguém na família que tem glaucoma, você vai ter 5 vezes de chance a mais de ter o glaucoma. Então é importantíssimo fazer essa consulta anual acima dos 40 anos. Então se eu tenho alguém na família, vovó, pai, mãe, tem que começar a ir mais cedo? Tem que ir mais cedo, principalmente se for pai, mãe ou irmão. Direto, assim? Se for direto, aí aí a chance é muito maior. 5 vezes mais. 5 vezes mais. Foi premiado. Então é importante ir, né? Porque a genética não falha, né? Então é importante ir com uma questão genética. A pessoa tem uma tendência genética a ter essa doença. E vamos dizer assim, que a gente hoje fala muito no estilo de vida, né? A pessoa que tem a tendência genética a ter o glaucoma, tem alguma coisa que ela pode fazer para prevenir dentro de hábito?
dormir bem, resolveria ou não vai fazer diferença? Assim, não olhar muita tela, por exemplo, essas coisas. Como ela é uma doença, né, vamos dizer assim, que faz parte também do envelhecimento, então tudo que for oxidante, ela acaba piorando e tudo que for antioxidante melhora, né? Mas é importante a pessoa, isso pode contribuir para poder, às vezes, não ter essa doença de uma forma, vamos dizer assim, mais precoce. Mas, se a pessoa tem essa tendência genética, ela deve realmente fazer esse controle anual com o médico oftalmologista, que a chance dela desenvolver realmente é grande. E se diagnosticado de forma precoce, vai ter uma vida normal, vai ter uma visão normal e não vai ter nenhuma sequela quando for tratada de forma adequada. Quer dizer, eu tenho a predisposição genética, eu posso me cuidar, mas eu não posso deixar de ser vigilante direto em relação ao... Exatamente, Otávio, tem que ser super vigilante. Essa palavra que você falou é importantíssima, né? Vigilante para fazer a sua prevenção. Ó, faz aqui. E essa questão da mulher lacrimar menos? É uma questão hormonal, né? Depois dos 40, ela acaba assim, diminuindo um pouco os hormônios, né? Depende de indivíduo para indivíduo, mas ela vai diminuindo 40, 50, 60, então ela acaba perdendo também um pouco da lágrima. As mucosas vão ficando mais secas, então é importante usar a lágrima artificial sem conservante para poder estar hidratando o olho de forma adequada, para ele não ficar tão seco, aí pode vir outras doenças quando tem o olho seco. Mulher, geralmente, até os 40 já chorou demais, né? Merece ter uma folga, porque eu vou te contar, tem cada marido aí que, né, faz a mulher chorar, que chega aos 40 já gastou. Já gastou tudo, né? E se fizer reposição hormonal? Ah, não, eu faço a reposição. Mantém normal? Quando faz a reposição hormonal, melhora as lágrimas, né? Elas melhoram. Mas, às vezes, mesmo assim, tem que usar um pouquinho de lágrima artificial também, mas é uma melhoradinha. Ah, é importante sempre fazer, então, ali. Qual que é a diferença entre a lágrima artificial e esses colírios comuns que o povo usa para branquear o olho? A lágrima artificial, ela vai ter os componentes que a nossa lágrima tem, né? A nossa lágrima tem um componente mucoso, um componente oleoso, um componente aquoso. E em cada componente deles tem exatamente as substâncias que tem ali em cada um deles. Então, quando você tem déficit de algum desses componentes, você pode indicar uma lágrima que vai repor esse componente específico, um desses três. Agora, esses colírios que você pinga para clarear o olho, ele tem vasoconstritor. Isso é muito importante a pessoa não usar. Porque com o tempo ela vai ter uma vasodilatação rebote, ou seja, igual o nariz fica vermelho dilatado quando usa aqueles soros, né, que tem vasoconstritor, o olho também fica um olho vermelho intratável e pode dar depois outras doenças também que esse vasoconstritor pode causar. Então não deve ser usado. Agora, se você, por exemplo, é modelo, vai tirar uma foto, vai usar uma vez no mês, né, ok para tirar aquela foto, mas não de modo contínuo, não. Interessante isso, interessante. Quer dizer que ele vai fazer para desaparecer o vermelhinho, ele vai contrair ali os vasos para desaparecer o vermelhinho. Só que se tu ficar jogando toda hora, teu olho vai se acostumar a querer. E aí tu vai ficar com aquela cara de maconheiro o resto da vida, é isso? Com o olho vermelho intratável pode dar outras doenças, pode dar inflamação do olho, pode dar outros problemas também. Mas a senhora falou que tinham 4 classes, né, de colírio. Para glaucoma. Ah, só para glaucoma? Quer dizer, então tem um monte. Tem um monte. Falando assim, para glaucoma tratar, só para o glaucoma, né, a gente tem 4 classes de drogas, as mais simples até as mais complexas, né? As mais simples são mais baratas, as mais complexas são mais caras. Cada uma atua em algum ponto do que a gente falou, que é a doença. Então, assim, eu quero dizer que existe um grande número, né, de arsenal terapêutico para tratar o glaucoma. Porque você pode associar esses colírios, a droga A com a droga B também. A droga A, B e a C, né? E você pode usar tudo num só, vamos dizer assim, né? Existe isso hoje no mercado. Então, hoje, não justifica a pessoa ficar com a pressão do olho alta. E o governo dá os colírios também. Ele fornece, né, pelo SUS esses colírios de forma gratuita para o paciente. Então, se você tem glaucoma, você tem direito, né, a ter esses colírios gratuitamente.
Então é importantíssimo isso veio para poder abranger essa população que não conseguia comprar os colírios e agora ela está coberta, já tem um tempo já, né, que ela está coberta já com esses colírios, que ela pode controlar o glaucoma apenas com colírios. Agora, se a pessoa não consegue controlar com colírios, porque está resistente ou porque não consegue pingar, aí a gente faz as cirurgias para poder diminuir a pressão. O que não pode é ficar com a pressão alta e essa pressão ficar escavando ali, matando o nervo óptico. Isso que não pode acontecer. Não, achei uma maravilha, porque quando a senhora falou, eu achei que tinham 4 classes de colírio geral, assim, não, se só para o glaucoma tem, só quer dizer, glaucoma tá no comecinho é esse, olha, tá apertando aqui, depende da causa, né? E o que vão esses colírios? Corticoide? Não, o corticoide, ele é proibido para o glaucoma. É importante falar sobre o corticoide. Olha, ainda bem que eu sou jornalista. O corticoide, né, ele causa glaucoma, o corticoide dá glaucoma. Se a pessoa usa corticoide de uso crônico, corticoide sistêmico, né, oral, injetável, ou corticoide de pingar também tópico, ele predispõe a ter glaucoma e pode dar glaucoma. Então, quando for usar corticoide, tem que ser de forma curta, intervalos curtos e pouco, né? E só com prescrição do seu médico, não pode usar sem prescrição médica, porque ele pode dar glaucoma, ele pode dar diabetes, o corticoide. Então, o corticoide é uma droga que ela é importante para quando a pessoa precisa, mas tem que ser de forma curta, né? Usar poucos dias, não pode usar de forma crônica. E ele pode dar um glaucoma, que a gente fala glaucoma pelo corticoide, que é o glaucoma corticogênico, que é um glaucoma grave. E a pessoa pode ficar cega pelo glaucoma corticogênico. Ou seja, proibidíssimo. Corticoide é proibido. Corticoide. E quem faz, às vezes tem gente que tem que usar recorrentemente, né? Essa pessoa também precisa então ter mais vigilância. Hoje em dia nós temos várias drogas que podem substituir o corticoide, dependendo da doença que a pessoa tem. Mas, por exemplo, se ela tem alergia, tem drogas que substituem o corticoide, né? Se ela tem doença autoimune, tem drogas que também podem substituir esse corticoide. Então, não justifica a pessoa ficar usando corticoide. O corticoide oral, com o tempo, ele dá também osteoporose e aumenta a glicose, dá pressão alta e hipertensão arterial no sangue, né? Então, a pessoa não pode ficar usando corticoide. Hoje em dia, a gente não usa corticoide de forma contínua. Usa só em casos, né, vamos dizer assim, quando tem um incêndio grande, só para apagar o fogo ali, a labareda vai ser apagada com outras drogas. Que interessante, porque o corticoide surgiu como uma panaceia universal que ia resolver todos os problemas. Mas tem muito efeito colateral. É aquela bula que dá para cobrir à noite. E um deles é o glaucoma, né? O efeito colateral grave, né? Olha. Glaucoma, diabetes, hipertensão, dislipidemia, aumento do colesterol e pode só dar acelerar cegueira, a né? osteoporose também Osteoporose já é também, terrível. Como a gente às vezes não dá valor àquilo que está funcionando? Os pacientes, eles dão muito valor à visão, né? O paciente diabético, se perguntar para ele o que ele tem mais medo de perder, né? De perder o pé, de ficar em hemodiálise, né? Ter um infarto, o que ele tem mais medo é perder a visão. Sim. Então, muitas vezes ele controla o diabetes para não perder a visão. Então, a visão ela é muito importante, né? Para tudo na vida. É verdade, existe essa preocupação mesmo, Existe, porque o nos diabético pacientes. realmente ele pode ter problemas periféricos, ter que realmente amputar um pé, que é grave, mas a visão, imagina, né? Você está ali, você quer ver seus netos, você quer ver a vida. Por isso que é tão importante essa prevenção, né? E o tratamento de forma precoce. O paciente, se ele descobre que ele tem glaucoma, ou se ele descobre que tem diabetes ou hipertensão arterial, ele tem que se tratar, né? Tem que ter essa consciência de aceitar a doença e tratar. Hoje em dia nós temos vários tratamentos, né? Igual eu falei, tratamentos com colírios, tratamentos cirúrgicos, tratamentos, né, com laser. Então, o paciente, ele tem que se tratar para poder ficar com a pressão dos olhos de forma normal, a diabetes normal, a pressão arterial normal, para ele não ter essas sequelas, né, que é a perda da visão, que é a morte súbita, né, que é o infarto, né, perder os pés, perder a visão, né, ir para uma hemodiálise ou ter um AVC, um infarto. E achei interessante isso. Por exemplo, a gente está em casa e eu tô lá mexendo no shampoo, alguma coisa. O meu filho também, né? E eu apertei demais a embalagem e espirrou um shampoo, algum produto no meu olho. O
que eu faço? Vamos Lava. ver, agora é bem primeiros socorros mesmo. Mas é que me ocorreu isso, que já aconteceu isso com criança lá em casa, já aconteceu. O que eu faço quando espirra alguma coisa estranha? Lava com água abundante, o máximo que você conseguir, né? Lava. Se tiver acesso a uma água filtrada é melhor, mas se não tiver, pode ser água de torneira mesmo, tem que lavar bastante. Lava e depois levar um pronto-socorro oftalmológico. Mas primeiro lavar para poder tirar, né, aquela substância que está causando aquela erosão, aquela irritação ali. Esfregar. Nossa, jamais, né? Jamais. Porque na hora, principalmente, por exemplo, de uma criança, a reação é... Mas aí explica para a criança, né, e lava, tem que lavar de forma abundante. Qual que é o problema de eu coçar meu olho? Porque a pálpebra, ela vem em cima da córnea, né? Imagina se você entra um corpo estranho que fica entre a córnea e a pálpebra, você coça, você vai arranhar essa córnea todinha, né? Uhum. Você vai lá... É que nem pegar um pano e passar no vidro do carro pegar sujo. Pegar um bombril, né? E passar ali, né? Vai ser isso, né? E se você pode, um bombril que passa na pele, uma pedra que passa na pele pode erodir a pele, imagina na córnea, que ela é muito delicada. E na córnea a gente tem um neurônio para cada célula, então a dor é insuportável quando tem erosão na córnea. Justamente para a pessoa procurar um pronto-socorro de forma rápida para poder tratar aquilo ali, porque é um órgão muito nobre. Sim. Pelo amor de Deus, cuide, né? Cuide. Exatamente. Ainda não inventaram o olho biônico, até brinquei com você a primeira vez, ainda não inventaram, então cuida do que a gente tem. Mas a gente tem um mutirão, né, de consultas online, como é que vai ser? 24 horas pelo glaucoma? Vai ser dia 26 de maio, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, né, está com essa data comemorativa, que é o Dia Nacional de Prevenção ao Glaucoma, então vai ser o 24 horas pelo glaucoma, que nós vamos ter palestras, vamos ter teleatendimentos, teleconsultas, teleorientações online, mais de 1.000 oftalmologistas estarão à disposição dos pacientes online, né? E teremos também lives, né? E você pode tirar sua dúvida sobre o glaucoma. E teremos vários esclarecimentos, né? Até de pacientes, depoimentos de pacientes também que tiveram glaucoma, mostrando o que deve fazer, o que não deve fazer, e de profissionais da saúde e oftalmologistas especializados em glaucoma. Então não percam, né? Nós colocamos ali CBO_oftalmologia. E SGO, que é a Sociedade Goiana de Oftalmologia, _oftalmologia também. Nesses dois sites você pode acessar esse programa maravilhoso que vai ser o 24 horas pelo diabetes, dia 26 de maio. Isso, e daí vai... Pelo glaucoma, pelo glaucoma, mas 24 horas pelo glaucoma, que a gente falou sobre diabetes, 24 horas pelo glaucoma. Mas se você tem diabetes, participe, que é mais também importante ainda, né? Então, olha, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Acho que a população também tem que ficar ligada. Quando for o dia 26, quero que a senhora mande a arte aqui para a gente botar aqui na tela e mostrar. A população também tem que pegar essas oportunidades que às vezes a Sociedade Brasileira de Oftalmologia e outras também fazem e abraçar, porque às vezes ali você tem a dica de um fiozinho de probleminha que está acontecendo com você, que se você for agora já resolve. A pessoa vai estar online, mas ela vai te dizer exatamente qual é o rumo certo para você ir. Então você já vai resolver seu problema. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E espero você dia 26 de maio.